Olá, amigos. Bom dia. Graças, bênçãos e paz para todos nós. Eu sou José Amaral, estou falando aqui de Ubá. Vocês que já se inscreveram no canal, eu fico muito agradecido. E aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, que se inscrevam. Aperte lá o sininho das notificações, para que toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser informado desse vídeo que foi feito. Então, eu peço a vocês que se inscrevam, tá? Antes de nós iniciarmos esse vídeo, eu quero fazer uma correção de um nome que eu falei errado na semana passada. Eu disse que eu estive lá em Governador Valadares, na casa de um casal de amigos, e que eu disse que o nome da esposa do meu amigo Graciano era Mariana, mas não é Mariana, é Marina. Então fica aqui a retificação com relação a esse erro que eu cometi na semana passada. Tá bom, Marina? Um grande abraço para você, tá? E sempre muito obrigado pela bela recepção quando eu vou na casa de vocês. É sempre um prazer estar junto aí com vocês. E vamos ver hoje o que o Evangelho nos fala nesse domingo do dia 28 de junho, que é a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. O que o Evangelho está falando para nós? O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Fala assim: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, como eu já havia falado logo no início, hoje a nossa Igreja Católica celebra São Pedro e São Paulo. São os apóstolos que levaram, anunciaram, começaram a falar do Evangelho. Pedro, que foi um dos primeiros apóstolos que Jesus escolheu, né? Jesus até disse para ele: olha, eu vou fazer de você pescadores de homens. Disse isso para Pedro. E o apóstolo São Paulo, logo depois, São Paulo, que era um perseguidor de cristãos, depois passou a ser um anunciador da palavra de Deus, de Jesus Cristo, que Jesus foi apresentado para ele, Jesus apareceu para ele, manifestou para ele, quando ele estava indo para Damasco, exatamente para prender cristãos. Então a igreja hoje celebra esses dois. E é interessante que Jesus fala exatamente isso para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Então Jesus deixa bem claro aqui que a igreja de Jesus é a igreja do segmento dos apóstolos. Pedro foi o primeiro papa e vieram subsequente todos esses outros papas. Então nós que estamos ligados à Igreja Católica,
Como a própria palavra diz, essa é a igreja de Jesus Cristo. São aquelas igrejas que dão seguimento aos apóstolos. E essa igreja de Jesus Cristo, ela é alicerçada num tripé, que é no Evangelho, que é na tradição e que é no magistério. A palavra é fundamental. Sem a palavra não tem como, porque toda ela é baseada na palavra. O que Deus está dizendo para nós? Nós somos seguidores da palavra de Deus. Na tradição, ou seja, tudo aquilo que acontecia, nós damos sequência, nós damos seguimento. Em Atos dos Apóstolos, é um livro muito interessante, porque ali a gente vê exatamente o início da igreja. Eles se reuniam toda semana e ali celebravam a Eucaristia. Tinha a fração do pão, dividia o pão entre eles, a comunhão entre eles. Eles ficavam relembrando os milagres que Jesus realizava. Então essa tradição, ela é exatamente o que faz com que a igreja permaneça de pé. Manter a tradição. Isso é fundamental. Isso é ser conservador da palavra. Para você conservar, você tem que manter as tradições. E hoje, não só hoje, mas de muitos tempos atrás, a igreja já vem sendo muito perseguida. E olha só que interessante, a gente faz alguns estudos para antes vir aqui poder falar para vocês sobre o tema que é sempre falado todo domingo. E fazendo um estudo sobre a tradição, olha só que coisa interessante que eu encontrei. Diz assim: a tradição da igreja tem como conteúdo básico a salvação realizada em Jesus. A própria Sagrada Escritura nasceu da tradição perpetuada por escrito. E a tradição apostólica diz assim para nós. Olha só que coisa interessante, hein? Como que a igreja, já desde muito tempo, já passa por algumas perseguições. No final do século II, Irineu, bispo de Leão, em sua obra Contra as Heresias, indica onde se encontra a verdadeira igreja, recomendando aos cristãos para que se remetam à tradição dos apóstolos, através da sucessão de bispos e presbíteros. Importante escrito, elaborado sobre esse tema em Roma durante o episcopado de Calixto, de 217 a 222. É atribuído ao presbítero Hipólito. Tem como finalidade principal defender as tradições litúrgicas das comunidades cristãs contra inovações, sendo que fornece descrições precisas da liturgia e das orações do século. Olha só como é importante nós mantermos a tradição da nossa igreja. E manter a tradição é conservar. Nós que temos família, vamos trazer isso agora para a nossa família, para o nosso dia a dia. Para nós mantermos a tradição das nossas famílias, para nós conservarmos tudo aquilo que nos foi ensinado, que no caso é o magistério, porque nos foi ensinado questões de honra, questões de obediência. Todas essas questões é que fortalecem exatamente a permanência de uma grande família. Isso é tradição. Então nós não podemos nunca deixar as tradições, porque a tradição é que faz perpetuar. E a nossa Igreja Católica, ela tem como tradição. E a maior tradição, o maior segmento que nós podemos ver e presenciar na Igreja Católica é exatamente na Santa Missa, que Jesus fala: todas as vezes que vocês se reunirem e forem partir o pão, celebram. Nós temos a comunhão. Exatamente o que Jesus fez, hoje é feito na Santa Missa, na hora da consagração do pão e do vinho, que são transformados no corpo
e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vem desde quando Jesus estava junto com os apóstolos. Isso é conservar. Nós temos que conservar a palavra de Deus. Nós temos que conservar a nossa igreja. Vira e mexe, a nossa igreja é perseguida. Vira e mexe, acontece coisas para que a nossa igreja seja oxidada, deteriorada. Mas isso nunca vai acontecer. Sabem por quê? Porque ela é de Deus. E tudo que é de Deus não acaba. Tem até uma passagem muito interessante em Atos capítulo 5, que os apóstolos, eles estavam presos e durante a noite eles saíram e foram para as praças e foram pregar a palavra, pregar o evangelho. Aí alguém foi lá no Sinédrio e falou, olha, aquelas pessoas que vocês prenderam, inclusive Pedro, está lá na praça agora pregando o evangelho. Chamaram essas pessoas e lá estava Gamaliel, um grande estudioso, que inclusive foi professor de Paulo. Ele disse o seguinte, olha, certa vez sempre aparece uns ou aparece outros falando de Deus. E muitas vezes isso acaba. Mas uma coisa é certa, se o que eles estão falando for de Deus, ai daquele que lutar contra Deus, porque não consegue. Então, a nossa igreja, verdadeiramente, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é de Jesus Cristo. Podem vir quem vier, pode ser a pessoa que for, que queiram destruir, que queiram acabar, não consegue. Por quê? Porque a nossa igreja pertence a Jesus Cristo. E ele foi claro, quando disse para Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno não vai vencê-la, como não vence. Porque as coisas do inferno querem separar, e as coisas de Deus querem unir. Então nós, que somos cristãos, católicos, devemos sempre pensar e sempre embasar a nossa igreja nesse tripé, que é a palavra de Deus, a tradição e o magistério, a catequese, os ensinamentos que se tem dentro da nossa igreja, que são passados de um para o outro. E assim, cada dia que passa, a nossa igreja permanece mais firme, mais forte. Tudo isso aí que está acontecendo vai passar. E com certeza a nossa igreja permanecerá de pé. Por quê? Porque ela é de Jesus Cristo, ela é de Deus. E não estou aqui falando contra outras igrejas, longe disso. Eu estou aqui falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, meus queridos irmãos, queridos amigos, vamos sempre levar adiante e dizermos que somos cristãos católicos. Defendemos a nossa igreja, defendemos a nossa fé. A nossa igreja é una, santa, católica e apostólica. Todo esse segmento. É importante que nós sejamos sempre presentes para viver os sacramentos dentro da nossa igreja. E que Deus, que é Pai, que é Todo-Poderoso, possa sempre nos instruir, nos dar força, nos dar coragem, para que nós continuemos firmes e presentes nessa nossa igreja. Não basta eu ir na igreja, eu tenho que ser igreja. Então, para você que ficou até o final desse vídeo, muito obrigado, que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. Fique com Deus.